pessoal, saudações OnLuz. E eu estou mais uma vez aqui neste vídeo, nesta orientação terapêutica, para trazer para vocês algumas informações a mais de como a homeopatia integrativa pode contribuir e muito para a cura física, para a cura emocional e também para a cura espiritual, porque a homeopatia integrativa trabalhada por nós aqui no Instituto OnLuz, ela visa fazer esse conjunto, de informações que a gente guarda tanto do nosso corpo físico, mas que são provenientes de toda a nossa história de alma, da nossa história espiritual, da nossa história emocional, que a gente acaba carregando das nossas vidas passadas, da nossa ancestralidade familiar, e esse conjunto todo forma então a cada um de nós, trazendo os desafios que nós precisamos superar, que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos curar para termos uma vida cada vez mais em equilíbrio, em harmonia, um bem-estar maior para a nossa vida. E quando o nosso corpo não está bem, quando o nosso corpo físico ele acaba entrando por um processo de adoecimento, esse processo de adoecimento ele é proveniente da história, dos registros que todos nós carregamos das nossas vidas passadas e também da ancestralidade familiar. E a homeopatia integrativa, ela visa justamente trazer aquela cura que o nosso corpo físico tanto precisa que seja feito, e ela vai fazer com que a medicação que é trabalhada, que é usada durante o período de tratamento, vá promovendo a liberação então de todas aquelas memórias, de todas aquelas informações que a gente carrega e que provocam então as patologias no nosso corpo físico, certo, gente? Mas toda essa historinha, todas essas reflexões, toda esta orientação, eu trouxe num vídeo específico que eu falei sobre a homeopatia integrativa, que caso você não tenha acompanhado, procura aqui na nossa playlist das orientações terapêuticas que você vai ter todas as informações completas do que é a homeopatia integrativa e como ela pode atuar mais intensamente na cura do nosso corpo físico, das nossas emoções e de tudo aquilo que a gente carrega a nível de alma, a nível de espírito, certo, gente? E nesse vídeo terapêutico, nesta orientação terapêutica, eu vou trazer para vocês então a homeopatia integrativa associada ao sistema digestivo, que também é associado principalmente ao nosso chakra plexo solar. E o chakra plexo solar, gente, é o chakra que comanda então todo o nosso sistema digestivo e o bom funcionamento dele, certo? E nesta orientação terapêutica, então, eu vou trazer para vocês estas informações de como acontecem, então, estas patologias que cada um de nós, uma hora ou outra, vai manifestar. Seja uma patologia um pouco mais severa, mas seja também aquelas indisposições que muitas vezes a gente pensa que é algum tipo de alimentação, muitas vezes, que a gente possa ter consumido e que, na verdade, é um acúmulo de muitas coisinhas, muitas informações que a gente traz neste chakra e que no decorrer do vídeo eu vou trazer bem mais claramente, essas informações para cada um de vocês que acompanham os trabalhos aqui do Instituto OnLuz. Certo, gente? Vamos lá, então. O sistema digestivo e o chakra plexo solar, certo, gente? Então, sob um ponto de vista alopático, certo? O nosso sistema digestivo, gente, ele consiste em um grupo de órgãos que são responsáveis, então, por quebrar os alimentos em partículas moleculares para absorção pelo organismo, possibilitando seu perfeito funcionamento, tá? Então, o sistema digestivo, ele constitui vários órgãos, tá? Que começa desde aqui, vamos pegar o bonequinho aqui, gente? A entrada da nossa boquinha e desce, pelo esôfago,
por todo o nosso estômago, fígado, vesícula, baço, pâncreas e também o intestino, o reto, o ânus, até a gente poder então eliminar todas os alimentos que são consumidos por nós, tá? Então, a função básica do sistema digestivo é praticamente essa, né, gente? É quando nós nos alimentamos, os alimentos que são consumidos por nós, então, vão se transformar em energia, que essa energia ela é proveniente dos alimentos. Esses alimentos eles vão ser transformados então em substâncias, para que essas substâncias possam ser assimiladas para o nosso corpo, né, pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, fazendo com que ele tenha força, com que ele tenha vitalidade, com que ele consiga trabalhar, vamos dizer assim, né, gente, de uma forma bem mais ampla, bem mais organizada, para que a gente tenha então toda a força, toda a coragem, todo o desempenho para fazer com que as nossas tarefas do dia a dia sejam desenvolvidas da melhor forma possível, né? Desde os pequenos gestos, os pequenos atos que a gente faz no nosso dia a dia, como se levantar, né? Como caminhar, como fazer qualquer tipo de atividade intelectual também, né? Estudar, trabalhar, se movimentar, se locomover, uma simples troca de roupas, escovar os dentes, né? Se alimentar, enfim. O nosso organismo ele precisa dessa energia para que a gente possa fazer todos os movimentos para o nosso bom desenvolvimento e desempenho aqui em todas as nossas tarefas diárias, tá? Então, o processamento de toda essa energia, de tudo aquilo que o nosso organismo precisa, gente, como já expressado, ele inicia-se então pela boca, né? Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui para ficar mais tranquilinho. Ele inicia-se pela boca, passa pelo esôfago, estômago, aonde o estômago, gente, pela acidez dele, né, o líquido estomacal que nós temos ali, ele vai neutralizar os componentes para absorção, ou seja, ele vai digerir, né, ele vai ir desintegrando, vamos dizer assim, os alimentos, para que, com o auxílio do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas, todos os organismos ali, né, as substâncias que são produzidas por esses órgãos, eles vão vão possibilitar para que esses alimentos que a gente ingere possam então ser transformados ali em substâncias, para que essa substância possa ser melhor então absorvida pelo nosso organismo, tá? Então é um trabalho em conjunto, digamos assim, que estes órgãos eles realizam para que a gente possa ter toda essa disposição que nós temos para poder desempenhar todas as nossas tarefas aqui, certo, gente? Então, após todo esse processo, né, de modificação do alimento sólido ou do alimento líquido que nós ingerimos, todo esse trabalho realizado pelo estômago, pela vesícula, pelo fígado, pelo pâncreas, ele vai fazer com que todo aquele alimento que não precisa ser absorvido, que foi ingerido demasiadamente, né, além do que se fazia o necessário, ele vai ser expelido então pelo nosso intestino por meio das fezes, né, gente? Então, esse trabalho todo em conjunto que estes órgãos atuam, fazem com que no nosso organismo ele venha a ter uma saúde mais equilibrada. Só que existem então algumas situações que não vão fazer com que estes órgãos acabem funcionando adequadamente, certo? E quando existe esse tipo de situação, quando tanto o nosso estômago como o nosso fígado, nossa vesícula, nosso baço, nosso pâncreas, nosso esôfago também, né, gente? E o próprio intestino, eles não atuam, não funcionam adequadamente, indica ali que existem alguns comportamentos, algumas situaçõezinhas que estão desreguladas no nosso organismo e que provocam então as patologias, ok? E cada um desses órgãos, então, gente, do nosso sistema, ele tem a sua vital importância de fazer o processamento através da produção, olha só,
de enzimas, de hormônios e de substâncias que vão promover a saúde e o bem-estar do nosso organismo. Então, muitas vezes, né, para muitas pessoas, ele acaba ocorrendo um certo desregulamento, né? Os nossos órgãos, eles acabam não produzindo nem enzimas, nem hormônios e nem substâncias o suficiente para que o nosso organismo ele atue ou ele faça, né, a sua verdadeira função de nos manter em equilíbrio, de nos manter em bem-estar. Né? O nosso corpo, ele muitas vezes acaba manifestando diversas patologias em todos os sistemas, tá? Seja no sistema nervoso, no sistema endócrino, no sistema linfático, cardíaco, respiratório, digestivo, reprodutor, geniturinário, tegumentar também, né, a nossa pele. Então, vários fatores, quando estão em desequilíbrio na nossa vida, quando os nossos órgãos eles não estão cumprindo efetivamente a sua função, existem inúmeras situações que podem gerar, então, o desconforto ou aquela patologia que na grande maioria das vezes, então, acaba acontecendo nas nossas vidas, certo, gente? Então, essa aqui é uma breve explicação de como realmente funciona o nosso sistema digestivo, tá? Que fica então localizado, como eu já mostrei para vocês, basicamente nessa região aqui, né? Compreendendo aqui o chakra plexo solar, que fica localizado aqui bem na base da boca do nosso estômago, melhor dizendo, e envolve aqui baço, pâncreas, fígado, vesícula e também todo o nosso intestino, certo, gente? Começando esse então pela boca. Mas eu vou na próxima figurinha, né? Existe aqui, na próxima lâmina, né, gente? Existe a figurinha aqui explicando mais ou menos como é o nosso sistema digestivo, como ele funciona, né? Quais os órgãos então que fazem parte de todo o nosso sistema digestivo. Então aqui ó, nós temos, né, a boca, né, a língua, o esôfago, o nosso fígado, certo? A nossa vesícula, que é essa verdinha aqui, né? Deixa eu tirar a canetinha para vocês verem melhor, tá? A vesícula, que é esse órgãozinho verdinho aqui, então o nosso fígado, que é esse órgão um pouquinho maior, né? O nosso estômago, que é esse órgão aqui. Aí nós temos aqui, né? O baço e o pâncreas, né? Que fica mais ou menos nessa região aqui, né? O baço, esse pequenininho aqui tá o nosso pâncreas, aqui tá o nosso intestino grosso, né? O nosso intestino delgado e mais à frente aqui o nosso reto e o nosso ânus, né? Que vai fazer então esse último processo aqui, esses últimos órgãos aqui, eles vão fazer toda a excreção dos alimentos que são ingeridos, então aqui passam pelo esôfago, vem para o estômago, aqui ele recebe todo o processamento de digestão, né, de serem digeridos pelos líquidos que são produzidos, pelas enzimas, pelas substâncias, pelos hormônios que são produzidos então pelo baço, pelo pâncreas, pela vesícula e pelo fígado e que ajudam então o nosso estômago a fazer então essa digestão, essa digerir esses alimentos que depois são excretados então, né, gente? São eliminados pelo nosso corpo. Tudo aquilo que é em excesso, que o nosso corpo não precisa, que é considerado como sendo lixo, né, gente? A gente acaba eliminando porque não é necessário o nosso organismo ter aquele excesso de alimentos e que para muitas pessoas esse excesso de consumo alimentar acaba provocando então a obesidade, né? Então a obesidade, já falando, o excesso de peso na grande maioria das vezes, ele tem muito um fundo emocional também, onde a pessoa ela precisa se alimentar em excesso para suprir uma falta, uma necessidade emocional. E ela acaba criando ali, então, né, gente, esse consumo em excesso de alimentos para suprir uma falta, né, para suprir uma necessidade. E aí o nosso organismo ele acaba
armazenando ainda mais aqueles alimentos desnecessários para o bom funcionamento do organismo, e as pessoas então elas acabam se tornando um pouquinho mais obesas, com excesso de peso, justamente porque o seu lado emocional ele está afetado, tá, gente? Sem contar as inúmeras outras patologias que eu vou trazer para vocês no decorrer da nossa orientação terapêutica, certo, gente? Então aqui essa figurinha é para vocês observarem, né, a complexidade do nosso sistema digestivo e quantos órgãozinhos aqui, né, quantas glândulas muitas vezes elas estão aliadas a todo o sistema digestivo para que a gente possa então fazer a degustação, né, através da língua, das papilas degustativas, das glândulas salivares, enfim, e tudo o que mais envolve todo o nosso sistema digestivo para que ocorra um bem-estar de todo o nosso sistema, certo, gente? Continuando, sob um ponto de vista holístico, metafísico, então, como já falado, né, gente, o nosso sistema digestivo ele está ligado ao nosso chakra plexo solar, que é a nossa relação com o mundo, é como a gente quer ser visto pelo mundo, como a gente se comporta em todos os meios sociais, no meio profissional, com todas as pessoas que nós temos vínculos. Então, o nosso chakra plexo solar, ele fica localizado bem aqui no nosso estômago, né, gente? Como eu já falei uns minutinhos atrás, mas vou repetir para vocês para que a gente grave bastante essa informação, né? E esse chakra, então, gente, ele é representado pela cor amarela, né? Por isso, ele é representado pelo elemento fogo. Muitas vezes, algumas pessoas que têm uma certa uma visão extrasensorial, né, gente? Uma capacidade de ter uma visão extrasensorial, pessoas que têm uma vidência, né, uma clarividência, muitas delas, se está bem equilibrado aqui o chakra frontal, gente, elas vão conseguir visualizar os nossos chakras. E quem conseguiu visualizar cada um dos chakras e suas cores e trouxe para a gente, né, todas essas informações, então essas pessoas que têm essa expansão maior da sua clarividência, elas visualizam as cores dos chakras, e o chakra plexo solar, então, ela é considerada a cor amarela, né? A cor amarela que é a cor da autoestima, né? A cor da alegria, é a cor da felicidade, é a cor que traz um bem-estar, que traz aquela vontade de a gente fazer as coisas, né? De ir para frente, porque justamente é o elemento fogo que faz isso, né? O elemento fogo incendeia todas as situações que estão acomodadas na nossa vida, ele nos dá aquele impulso de a gente poder fazer as realizações, de poder realizar, então, algumas determinadas situações nas nossas vidas que podem estar estagnadas. Então, o elemento fogo, ele tem esse poder, digamos assim, de fazer com que a gente consiga se mexer, né? Consiga sair do lugar, consiga nos impulsionar para que a gente faça então determinadas ou tenha determinadas ações mais positivas para a nossa vida, nos dando a coragem, nos dando o incentivo, nos dando a força das realizações. E ele também, né, o chakra plexo solar, está ligado ao nosso corpo emocional e ao nosso corpo astral. Então, o nosso corpo emocional, gente, é aquele corpo espiritual onde a gente guarda todas as nossas emoções, né? Todas as nossas memórias em que a gente veio acumulando ao longo das nossas vidas, né? Memórias que tanto foram positivas como negativas também, né? Então, as memórias positivas são aquelas memórias que vão nos dar os estímulos necessários para a gente poder fazer as nossas conquistas, para a gente ter a força e a coragem para conquistar os objetivos, sejam objetivos na matéria, né? Trabalho, desenvolvimento, comunicação com as pessoas, para que a gente possa ter a nossa rede de contatos, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com força, com iniciativa, com coragem, né? E as memórias negativas são aquelas que vão
tentar bloquear de todas as formas o convívio com as pessoas, gerando muita perturbação, gerando muita negatividade, gerando muito entrave na nossa vida. Então, o corpo emocional, ele carrega todas essas memórias e ele está ligado a praticamente quase todos os nossos chakras, tá, gente? E cada um dos chakras, ele vai armazenar determinados tipos de memórias, tá? Memórias principalmente no caso aqui do plexo solar, memória de relacionamento com todas as pessoas com as quais a gente tem convívio. Se o chakra umbilical, né, que eu trouxe no vídeo anterior, ele trabalha com as relações mais familiares, o chakra plexo solar é com todas as demais pessoas, todos os demais vínculos, principalmente social e profissional, certo, gente? Então, esse chakra, ele guarda essas informações de todas as situações que nós convivemos ou que a gente vivenciou, melhor dizendo, com as pessoas que a gente tem amizades, com as pessoas que a gente tem vínculo no trabalho, com as pessoas que fizeram parte da nossa vida, seja de forma mais abrangente, de uma forma em que as pessoas ficaram por um bom período nas nossas vidas, ou aquelas pessoas que tiveram aquela passagem rápida, mas que também trouxeram algumas situações para serem resolvidas nas nossas vidas. Por quê? Porque cada uma das pessoas que a gente tem contato no mundo são pessoas que nós possuímos algum tipo de resgate para ser realizado, melhor dizendo, ou também aprendizados que a gente precisa ter em relação a cada uma das pessoas que fazem parte nas nossas vidas. E estas pessoas, elas servem como sendo um gatilho para mostrar para a gente o que eu guardo no meu chakra plexo solar e que eu preciso eliminar aquelas memórias mais negativas, aquele gatilho emocional que precisa ser transformado para trazer o equilíbrio para a nossa vida. E também o corpo astral, né, gente? Que é o nosso corpo que ele acaba manifestando as nossas projeções astrais, principalmente quando algumas pessoas estão em processo meditativo ou então quando está num estado profundo de relaxamento, principalmente quando a gente dorme. O nosso corpo astral é aquele corpo, gente, que viaja, vamos dizer assim, né? É aquele corpo que vai para todos os lugares imagináveis e inimagináveis, aquilo que a gente não consegue mensurar ou entender, visualizar muitas vezes de onde o nosso corpo astral ele pode estar se aventurando quando a gente entra num processo de estado meditativo mais profundo, principalmente, ou então quando a gente adormece e nesse adormecimento o nosso corpo astral ele sai por aí se aventurar, tá, gente? Então ele pode ser levado, digamos assim, para realidades espirituais, né? Para realidades paralelas. E aonde a gente lá vai fazer, né? Vai ter inúmeros acontecimentos e esses acontecimentos eles vão se somatizar aqui no chakra plexo solar também, ok? Então é muito importante, aquelas pessoas que costumam fazer projeção astral, tem que tomar muito cuidado, gente, porque se os nossos chakras aqui, eles estão armazenando inúmeras memórias, tá? Memórias traumáticas, memórias perturbadoras, memórias de muita confusão que a gente acabou vivendo nas vidas passadas ou que a gente guarda da nossa ancestralidade familiar, o nosso corpo astral ele vai se deslocar para realidades negativas e essas realidades negativas, essas situações, digamos assim, que a gente acaba guardando neste chakra e não eliminou, não curou, não purificou essas informações, a gente vai magnetizar aquela energia negativa para as nossas vidas e vai fazer com que esse chakra aqui armazene todas aquelas informações negativas que o nosso corpo astral fez de viagem astral e aí vai trazer um acúmulo de informação negativa também, tá, gente?
promovendo muitas vezes dores que a gente não imaginava que pudesse ter, por mais que o nosso corpo físico ele possa estar em relativa saúde, mas as dores muitas vezes elas acabam aparecendo, a gente faz todo e qualquer tipo de exame e não aparece nada, né? Por quê? Porque tem muitas informações armazenadas aqui que a gente carrega, principalmente aqui, né, gente, das viagens astrais que a gente acaba fazendo. E muitas vezes a gente não consegue evitar, né, essas viagens astrais, justamente porque o nosso corpo astral, ele é muito, vamos chamar assim, independente. E essa independência desse corpo é aquele corpo um pouco mais rebelde, vamos dizer assim, e ele acaba sendo bastante influenciado, principalmente por uma vida talvez um pouco mais desregrada que a pessoa tenha, né? Uma vida de muita festa, muita badalação, muito entretenimento, muita distração na matéria, e essas distrações fazem com que o nosso corpo astral ele tenha esse comportamento também um pouco mais rebelde, um pouco mais desregrado, um pouco mais agitado, e faz com que a gente vá então para esses lugares inusitados durante o nosso período de meditação ou durante o período de sono, né, gente? Que é mais comum o nosso corpo astral fazer esses deslocamentos mais negativos e captar todas as informações negativas que estão ao nosso redor, trazendo para cá, para o nosso corpo físico, certo? Então, olha só, este chakra, gente, ficam armazenadas as nossas reações mais instintivas, manifestando emoções mais violentas e passionais. Então, é aqui, gente, nesse chakra, que a gente guarda muita informação negativa mesmo, tá? E é aqui que a gente vai ter as nossas reações mais densas. É através do plexo solar que muitas vezes a gente acaba manifestando algum tipo de agressividade maior, algum tipo de violência maior, né? Quando a gente muitas vezes não consegue engolir alguma situação, né? Quando a gente não consegue digerir determinado fato que está acontecendo. Por quê? Porque aqui a gente guarda memórias ligadas a situações de elevado estresse, indignações, aversão, violência, injustiça, opressão e tudo mais que a gente possa imaginar que traga desconforto para a nossa vida. Aquela coisa de que eu não aceito o que está acontecendo. E essa não aceitação, essa não digestão, vamos dizer assim, se não digerir aquela informação, aquele acontecimento, aquele fato, vai acumular aqui no nosso plexo solar, gente, e vai provocar disfunção de todo o sistema digestivo, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está abarrotado dessas informações aqui, né, dessas indignações, dessas aversões, de uma personalidade nossa um pouquinho mais negativa, um pouquinho mais rancorosa, um pouquinho mais vingativa, um pouquinho mais odiosa, vamos dizer assim, vai fazer com que a gente tenha para qualquer acontecimento reações de defesa e de ataque, tá? Então é através desse chakra que a gente vai se tornar aquela pessoa que vai se defender com agressividade e vai atacar com agressividade, tá? Então muitas vezes acaba acontecendo, principalmente quando as pessoas acabam relatando pra gente nas suas terapias personalizadas, que existem situações em que elas estão sendo agredidas verbalmente, vamos supor, né? Alguém tá ali falando, tá xingando, tá esbravejando com ela e ela fica ali naquela absorção, né? Absorvendo aquela informação, aquele xingamento, vamos dizer assim. E esse xingamento ele vai entrar, né, aqui pelo nosso chakra frontal, através dos nossos ouvidos, vai entrar também pelo nosso chakra cardíaco, tá? Que é o chakra que assimila as nossas emoções. E todas essas informações aqui que a gente está ouvindo e que a gente está sentindo, elas vão se juntar, se unificar e vão vir aqui para o chakra plexo solar como se fosse um instinto de defesa, tá, gente? E esse instinto de defesa, a primeira reação que a gente tem é
eu vou atacar também. Se eu estou sendo atacado, eu vou atacar também e vou dar o troco na mesma moeda, né? Se a pessoa está sendo violenta comigo, está sendo agressiva comigo, está verbalizando palavras ofensivas, eu vou agir da mesma forma. Então, esse é o primeiro instinto que nós temos, agir violentamente também, né? Muitas vezes as pessoas elas acabam querendo justificar, né? Ai, mas eu não levo desaforo para casa. Ai, mas eu preciso falar isso porque eu preciso me defender porque eu fiquei a vida inteira ouvindo, engolindo e agora eu preciso pôr isso para fora porque eu já não aguento mais. Né? Então muitas pessoas elas vão ter esse instinto de justamente dar um troco, né? Reproduzir aquele mesmo enfrentamento que ela está tendo, falar na mesma intensidade negativa que o outro está nos falando, está nos agredindo, tá? Então essa reação mais negativa é devido ao acúmulo de muitas informações que a gente justamente veio tendo ao longo da nossa vida, de passar ali por esse abalo emocional, muitas vezes, esse abalo sentimental, aquelas necessidades muitas vezes que a gente tinha de se expressar, de se defender, de mostrar a sua verdadeira opinião, muitas vezes, e fomos calados, né? Fomos ali prejudicados para não falar, né? Para não demonstrar, para não se defender. E na defesa, a gente acabou atacando também, né? Então, muitas vezes a gente guarda muitas informações, muitos sentimentos, muitas emoções bastante negativas. E quanto mais a gente vai guardando essas informações e gerando esses ataques para querer se defender, mas a gente acaba atacando, acaba ferindo, acaba machucando também as pessoas, né? É devido ao que a gente guarda muitas memórias de traumas, de bloqueios, de diversas memórias que a gente foi acumulando ao longo das nossas vidas, que a gente foi armazenando ao longo dos fatos negativos que foram acontecendo, e a gente guarda muita raiva, muito ódio, muita mágoa, muito rancor, muitos sentimentos de vingança, que eu acho que deve estar aqui na próxima lâmina, né, gente? Então, olha só. Então, esses sentimentos e emoções negativas, como o medo, o excessivo controle, aquelas pessoas que querem ter o controle sobre tudo e sobre todos, né? É eu que sei, é eu que mando e você tem que obedecer porque eu tenho mais experiência que você e é eu que tenho que ter o controle sobre toda a situação. Isso acontece muito tanto nos meios corporativos, onde a gente tem aquele chefe, né, gente, que só manda, mas não pega junto para poder fazer o trabalho. Então ele manda nas pessoas para que as pessoas tenham medo dele, né? E através do medo as pessoas acabam trabalhando, acabam agindo, acabam fazendo as suas tarefas, mas não porque gostam de fazer, mas por medo, né? E a mesma forma acontece nos ambientes familiares, onde a gente tem aquele pai ou aquela mãe, ou aquele irmão, ou aquele tio, ou aquele avô, ou aquela avó, né? Aquele familiar que gosta de manter o controle sobre a situação e para manter o respeito, né? Que muitas pessoas acabam falando isso, né? Aí porque a pessoa precisa me respeitar e esse respeito faz com que para a pessoa respeitar, ela impõe um certo medo, então a pessoa ela não vai estar respeitando, ela vai estar agindo de determinada forma por conta do medo, mas não por respeito, é por medo mesmo que muitas vezes algumas pessoas acabam baixando a cabeça e agindo conforme o outro está mandando, né? Porque o outro é muito controlador, é muito possessivo, é muito manipulador. Mas essa pessoa também guarda as suas memórias, né? Que no passado ela pode ter passado por situações desta forma também e acaba reproduzindo o mesmo padrão de personalidade que ela trouxe das suas outras existências, mas que também ela carrega da ancestralidade familiar, tanto materna como paterna, certo, gente? Então, muitas vezes, as pessoas que não têm uma autoestima, né? Elas têm uma baixa autoestima, elas vão
terão um acúmulo de memórias aqui, acúmulos de insegurança, né? Memórias de insegurança, como tá aqui, né? Insegurança, mágoa, remorso, desejos que ela teve que não foram realizados, depressão, dificuldade de perdoar, ódio. Aqui faltou também, né, gente, a vingança, pessoas muito vingativas, aquela pessoa que tem, não é só ódio que ela tem dentro dela, né? É raiva acumulado de ódio, acumulado de ira e que venha a se tornar uma pessoa mais vingativa, né? Aquela pessoa que é extremamente controladora, os narcisistas, né? Tanto o narcisista que acha que é a pessoa mais certa, mais correta, mais perfeita da face do universo, que acha que somente a opinião dela é válida, somente a forma como ela faz as coisas é que precisa todo mundo seguir aquela energia, mas também o que eu considero como sendo narcisista por conveniência, que é aquela pessoa que é dominada pelo narcisista. Esse é um termo que eu uso, né, gente? É uma pessoa que é dominada pelo narcisista, mas está ali na sua zona de conforto, né? Ela gosta de ser controlada também, ela gosta de estar confortável naquela situação, porque ela está tendo, digamos assim, alguns recursos, ela está tendo algumas facilidades, então ela se deixa levar pelo narcisismo, né? Ela percebe que ela está sendo controlada, mas para ela tá bom, né? Porque ela tem o conforto, ela está ali na zona de conforto. E isso tanto serve para a questão de homens como mulheres, tá? Tanto principalmente na questão de casais, que a gente trabalha bastante aqui no Instituto ONLUS também, né? Família como um todo. Existem essas pessoas que são assim, né, controladoras, manipuladoras, e tem aquelas que gostam de ser controladas e manipuladas. Então existe um inúmero fator, né, inúmeros fatores de situações que no passado as pessoas acabaram vivenciando entre si e hoje estão coabitando na mesma família, seja cônjuges, seja pais e filhos, seja qualquer tipo de relacionamento e também relacionamentos profissionais aqui, né, gente? Onde muitas vezes algumas pessoas elas acabam manifestando uma ansiedade maior, né? Manifestando alguns problemas nos seus ambientes profissionais, porque podem existir colegas de trabalho, podem existir supervisores, podem existir qualquer hierarquia, né, no ambiente profissional em que algumas pessoas são as narcisistas e os outros são os narcisistas por conveniência. Estão percebendo os erros, mas não estão conseguindo tomar nenhum tipo de atitude, justamente porque tem todo esse acúmulo aqui de informações armazenados aqui no seu chakra plexo solar que fazem com que as pessoas se tornem prisioneiras, tá? Daquela situação. E aqui também acaba acontecendo, né, gente, situações de contratos negativos do passado, promessas, juramentos, pactos que a gente fez com as pessoas com as quais nós convivemos e que nesta existência esses contratos, esses acordos, esses pactos, eles estão vigentes, gerando muitas vezes todas essas perturbações nas nossas vidas. Aquela situação em que muitas vezes a pessoa ela quer sair, né, daquela confusão que ela está vivendo, daquela perturbação, daquele ambiente tóxico, mas que ela não consegue sair justamente porque existem esses pactos, existem essas promessas, né? Promessa de que iria contribuir com a pessoa a qualquer custo, um juramento que a pessoa fez, porque eu vou ajudar você, porque você, eu vou estender a mão, eu coloco a minha mão no fogo por você, e essas coisas todas que muitas vezes a gente acaba falando, né, gente? E que acaba gerando, então, esse aprisionamento entre nós e todas essas pessoas com as quais a gente convive, tá? Então, muitas vezes, o que acontece também nos ambientes e que muitas pessoas acabam relatando, e eu também já passei por isso, e de vez em quando ainda passo, né, gente?
É muitas vezes quando nós chegamos em um determinado ambiente que está sobrecarregado de energia negativa, a gente começa a sentir aquela dorzinha no estômago, né? Aquele desconforto, aquela azia, aquela queimação. Isso se dá porque o chakra plexo solar é o chakra em que estas energias obsessivas, obsessoras, elas tendem a entrar por aqui, tá? E uma coisa que muitas pessoas fazem e que eu repito e vou repetir quantas vezes forem necessárias é que muitas pessoas acabam colocando aqui, né, um esparadrapo no umbigo, um amuleto, uma pedrinha, alguma coisa aqui para bloquear a interferência ou a ação daquela energia negativa que está nos ambientes. E aí a pessoa age, né, dessa forma, colocando o esparadrapo no umbigo, achando que vai resolver o problema e aquela energia negativa não vai se manifestar, não vai se aproximar dela. Gente, isso é placebo, tá? Isso é mentira. Esparadrapo no umbigo não vai resolver o ataque espiritual que a gente pode sofrer nos ambientes tóxicos. Por que isso acontece? Por que a gente sente aquela energia negativa, né? Que entra aqui, causa aquele mal-estar no estômago? Porque eu carrego tudo isso aqui dentro de mim, tá? Todas essas informações aqui negativas, de fazer melhorzinho aqui, né, gente? Todas essas informações negativas aqui eu carrego. Estão armazenadas aqui na memória do meu chakra plexo solar. E são essas as informações aqui que vão fazer com que eu magnetize energias obsessoras, energias negativas para perto de mim, provocando esse mal-estar no estômago ou em qualquer outra parte aqui, né? Pessoas também relatam dores no fígado, dores na vesícula, dores no pâncreas, cólicas intestinais, muitas vezes que chegam do nada, né? A energia que começa a baixar e a gente começa a ter um mal-estar generalizado muitas vezes, muito sono, né? Que algumas pessoas acabam relatando também que chegam em determinados ambientes ou estão próximos a determinadas pessoas e começa a dar aquele sono excessivo, né? Por quê? Tudo isso aqui que tem guardado aqui, gente. O esparadrapo no umbigo vai resolver? Nunca, né? Porque o esparadrapo ele vai tapar ali o umbigo para não deixar entrar nenhuma sujeirinha física. Mas sujeira espiritual, ele não tem como evitar, tá, gente? É um efeito placebo que as pessoas utilizam. Algumas pessoas elas podem acreditar que aquilo ali vai gerar um bloqueio e pode bloquear de uma forma que a pessoa possa estar acreditando naquilo ali. Mas espiritualmente não resolve nada, tá, gente? E desta forma, né, a gente vai continuar atraindo ou indo para esses lugares, que é bom a gente evitar se a gente percebe que tem lugar negativo, mas se não tem como evitar, né, gente, a gente frequentar determinados lugares, o que a gente precisa fazer para evitar esse mal-estar é curar essas memórias, é curar esses sentimentos, é ter uma vida mais correta, né? Uma vida mais idônea, uma vida mais verdadeira, uma vida mais em condição, digamos assim, mais condizente, melhor dizendo, né, gente, com as frequências espirituais mais evoluídas. Se a gente continuar frequentando ambientes tóxicos, né, onde tem bebida, onde tem cigarro, onde tem muita energia de uma sexualidade desequilibrada, a gente vai sofrer ataques aqui violentamente. Então, quem busca ter uma evolução espiritual estar seguindo, então, as leis superiores, principalmente, ou pelo menos, né, gente, os 10 mandamentos trazidos, né, por Deus para Moisés, e Moisés nos trouxe, então, aquelas 10 leis básicas que a humanidade não segue, né? Nem essas 10 leis básicas a humanidade segue, imagina as outras leis superiores que nós precisamos seguir para nos tornar seres mais evoluídos. Para a gente poder sair de toda essa condição que a Terra vive hoje, tá? Mas enfim, esse é outro assunto, né? Que a gente pode trazer
né, para mais à frente, para trazer essa questão das leis superiores, ok, gente? Então, quando a gente tem todo esse acúmulo, a gente não consegue ter o nosso poder pessoal, a gente não consegue ter a nossa autoestima e a nossa relação com o mundo vai ficar deteriorado. A gente não vai conseguir desempenhar muitas vezes aquela verdadeira frequência que a gente tinha que fazer aqui. Por quê? Porque esse acúmulo de informações acaba drenando toda a energia aqui do nosso plexo solar e a gente não consegue ir para frente. Então, para que a gente tenha mais autoestima, para que a gente tenha um poder pessoal, para que a gente consiga transformar a nossa vida de uma forma mais equilibrada, nós precisamos limpar essas informações negativas aqui, certo, gente? A gente precisa equilibrar essas informações para que a gente possa ter uma vida mais correta, mais digna, mais honesta, né? Uma vida mais para frente, né? Para colocar em prática aquilo que a gente verdadeiramente veio colocar em prática aqui. Ok? E quais são as patologias, Margarete, que o sistema digestivo ele provoca? Né? Então aqui estão algumas, gente, né? Algumas das patologias que algumas pessoas elas acabam manifestando, tá? Cálculo biliar, né? Pedra na vesícula, câncer de colo retal, de estômago, de esôfago, cirrose, que é no fígado, né, gente? Colicistite, que é a inflamação crônica da vesícula, cólera, constipação, diarreia, disenteria, gastrite, úlcera estomacal, gastroenterite, que é uma inflamação aguda do estômago e do intestino, doença celíaca, né, gente, para quem não consegue comer nenhum tipo de derivado do trigo, né, ou que tenha glúten, enfim, doença de Crohn, enterite, né, que é a infecção do intestino, principalmente do intestino delgado. Então essas aqui são algumas das patologias que algumas pessoas elas acabam manifestando. A mais comum, que com certeza 100% da humanidade teve, é a gastrite, né? Muitas vezes a diarreia, a constipação também, né? Que a gente não conseguir defecar, né? O nosso intestino ficar preso ali, a gente não consegue soltar. E aqui é não conseguir soltar o passado, não conseguir soltar as memórias, não conseguir deixar para trás aquela informação negativa que a gente está ali, né? Muitas vezes por muito medo, não conseguindo eliminar aquela memória. Então, muitas destas doenças aqui, gente, sim, elas podem ser provocadas, vou para a próxima lâmina aqui, elas podem ser provocadas, né, por alguns fatores físicos, como o consumo de bebidas alcoólicas, fumo, abuso de drogas, estresse, refluxo, hábitos alimentares incorretos, uso de determinados medicamentos, infecções bacterianas. Então, esses são os fatores físicos que podem provocar todas aquelas doenças aqui, né, gente? Todas essas patologias que são provocadas por fatores físicos. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas têm hábitos totalmente incorretos na alimentação, né? Comem muita gordura, opa, aqui em cima, né? Muita gordura, alimentos muito ricos em sódio, né? Muito sal, muita gordura, muito carboidrato, né? Pessoas que têm um consumo exagerado de carnes também, né? Porque a carne, gente, ele é um dos alimentos que mais provocam situações negativas e sentimentos negativos na gente. Por quê? Essa é uma informação bem delicada, tá, gente? A carne, vamos pensar o seguinte: quando o animalzinho lá, ele vai pro abate, tá? Ele guarda que tipo de sentimento? Porque ele sabe que ele está sendo abatido, né, gente? E eu vou precisar falar isso aqui agora. Peço perdão para vocês, mas a gente precisa ter essa visão também, né? Quando o animalzinho está indo lá pro abate, ele sabe que ele vai morrer. E aí ele guarda na carne, né, no fígado, plexo solar, tá? Guarda aqui no plexo solar dele toda aquela informação de medo, toda aquela informação de raiva muitas vezes, toda aquela situação
de um pesar muito grande, aquele trauma profundo que ele sabe que ele está indo para o abate. Então toda aquela informação ali, daquele momento traumático para a vida dele, vai ficar armazenada no chakra plexo solar, que vai para o fígado, e o fígado, como produz uma enzima, essa enzima do medo vai ficar impregnado em toda a carne do animalzinho. E aí, aquela informação, ela vai se magnetizar na carne, e as pessoas que vão consumir aquela carne vão trazer para si também o medo, a raiva, o ódio, a ira e qualquer outro sentimento que o animalzinho possa estar sentindo no momento do abate, tá? E aí a gente consome aquilo, e aquilo vai para onde? Boca, esôfago, estômago, fígado, vesícula, baço, pâncreas, intestino, e vai para todo o nosso organismo. Então, muitas vezes a gente acaba atraindo, né, algumas situações mais negativas por conta do consumo da carne também, né? E que é muito importante a gente começar a rever essa alimentação mais, né, com base em alimentos de origem animal, e diminuindo consideravelmente, né, e eliminando gradativamente aquele consumo, para que o nosso organismo ele também fique um pouco mais em equilíbrio, tá? Mas também esses fatores físicos aqui, né, gente, de fatores de desregramento mesmo, né, da nossa condição de comer muito fast food na grande maioria das vezes, né, que tem muita química, e aí as pessoas, o nosso corpo ele acaba somatizando aquelas químicas, e aí o organismo ele não consegue produzir as enzimas, as substâncias, os hormônios, enfim, necessários para combater toda aquela química que a gente está introduzindo através dos alimentos, através de muitos medicamentos também, que acabam provocando o funcionamento desregrado do nosso organismo, que alguns medicamentos a gente toma para alguma coisa, né, e eles vão lá e provocam outro tipo de estrago no nosso corpo, né? Estrago no nosso órgão, vamos dizer assim, tá, gente? E aí também acabam se tornando, né? Muitas energias aqui que vão provocar o mau funcionamento do nosso organismo, e aí provocam as patologias, tá? Mas também existem os fatores emocionais e espirituais, né, que já falei para vocês, mas vamos repetir. As memórias armazenadas no chakra, traumas desta vida e de outras vidas, medos, fobias, emoções reprimidas, conflitos sociais e profissionais, controle sobre tudo e sobre todos, não soltar o passado, obsessões, acúmulo de ódio e raiva, memórias de vingança, rancor e também, gente, pasmem, olha só, trabalhos espirituais negativos, ou seja, processos de magismos, magias que as pessoas fazem umas para com as outras, que foram tanto realizadas em vidas passadas como também nesta existência, porque acontece isso todos os dias. Uma magia negra, gente, não é só aquele ritual que a pessoa vai lá e faz uma oferenda, ou utiliza a energia dos animaizinhos também para poder fazer amarrações amorosas, amarrações profissionais, né? Pessoas que fazem lá determinados trabalhos espirituais no seu ambiente profissional para atrair mais clientes, pessoas que utilizam, né, dessas coisas, enfim, para que a sua vida tenha equilíbrio, prosperidade e um monte de coisa que não vai dar nada certo. Pode dar por um período, mas logo depois a pessoa tem que repetir essas situações para, né, ter o que ela quer de matéria, enfim. Mas a magia, ela também é feita, gente, através da emanação de pensamentos. A alta magia negra é quando eu penso que eu quero determinada coisa que seja exclusivamente sobre a minha vontade, em detrimento de outra pessoa. Quando eu quero ter o controle sobre determinada pessoa, quando eu quero que aconteça determinada coisa com alguém.
muitas vezes é negativo e a gente pode achar que é positivo algumas vezes. Não importa. É quando eu coloco a minha vontade para que aconteça algo com alguém. Ali já é uma magia negra, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar, porque aí a gente pode estar prejudicando tanto a nós como a outras pessoas, simplesmente porque eu quero que aconteça, da forma que eu quero que aconteça. E aí acaba trazendo essas situações magísticas, elementais de magia, enfim, e são acumulados então aqui no chakra plexo solar. E essas informações magísticas também acabam desencadeando patologias no nosso sistema, tá bom, gente? E como tratar com a homeopatia integrativa? Bem, essa informação vocês também já têm, né, gente? Então, a homeopatia integrativa, ela vai fazer uma análise de todas essas informações que a pessoa tem, quais as patologias que já foram diagnosticadas para ela, né? Por exemplo, as pessoas já vêm muitas vezes com a patologia definida, né? Ah, eu tenho cirrose, né? Ok. Então, vamos investigar, além da cirrose que você já tem, quais os outros sentimentos, ou melhor, os outros sintomas físicos e emocionais que a pessoa tem para poder indicar a melhor medicação possível, né? Ah, a pessoa está com diarreia, né? A pessoa está com gastrite, já tomou todo e qualquer tipo de medicamento e não resolve, né? Ah, a pessoa teve diversas situações ali de constipação, né? Eu a trato, né, de uma pessoa que tem uma constipação há muitos anos, ela já fez de tudo e no intestino dela de vez em quando ele resolve travar e ela fica uma semana sem conseguir ir aos pés, né, gente? Então ali é um acúmulo de informação muito importante que a pessoa tem, né? São muitas as memórias que a pessoa acaba armazenando, muito medo de muitos traumas que ela passou, né? Muitos medos e muitos traumas que ela viveu em outras existências. Então, de tempos em tempos, essa constipação para ela vinha assim ferozmente, né? Ela está fazendo uso da medicação, já deu uma boa aliviada. O que antes muitas vezes ela ficava uma semana sem ir ao banheiro, né, gente? Agora ela fica mais ou menos uns 2 a 3 dias. Já liberou muitas memórias nesse sentido. E muitas vezes os tratamentos, né, gente? Vamos vir aqui para a lâmina certa, né? Os tratamentos eles são a longo prazo. Não é muitas vezes a pessoa às vezes chegar e tomar um remedinho homeopático uma única vez, pronto, já resolveu. Não. Tem determinados casos que ele vai ser mais pontual, justamente, né? Porque é um caso um pouco mais simples. Mas existem alguns casos que a pessoa já vem arrastando há muitos anos. Não é com tratamento simples, com tanto acúmulo de memória, muitas vezes, que o medicamento homeopático ele vai fazer aquela ação rapidíssima, né? Então, há casos e casos. Esses tempos uma pessoa me trouxe uma informação de que uma conhecida dela, um tempo atrás, sofria de determinada situação e ela fez lá uma consulta com uma pessoa, né, um terapeuta homeopata, e esse terapeuta deu para ela uma dose única que ela nunca mais teve problema na vida. Aí eu disse, ok, né? Ela trabalhou ali a questão da homeopatia, a informação que ela tinha para aquela determinada situação, mas eu acredito que aconteceu o seguinte: aquela informação por dose única, né, da medicação, ela suprimiu a memória, ela criou como se fosse um bloqueio naquela memória para que aquela informação daquela situação que a pessoa estava vivendo fosse bloqueada, mas possivelmente não curou. Ela está ali bloqueada e a partir do momento em que aquele bloqueio que foi criado por algum medicamento que a pessoa tomou
ele gerou esse bloqueio e aquele efeito bloqueador vai com o passar do tempo sendo desbloqueado, aquela patologia ela pode vir com muito mais intensidade, porque ela pode ter equilibrado o fator físico, mas não trabalhou a causa emocional daquela informação. Então, a causa emocional, ela precisa ser trabalhada também, a causa espiritual precisa ser trabalhada também, para que o efeito do medicamento homeopático ele tenha mais eficácia, ele possa agir com mais intensidade, com mais profundidade e verdadeiramente no ponto da doença, tá? Então, a homeopatia integrativa, ela trabalha dessa forma. Além do medicamento, a pessoa também precisa ter a consciência do porquê que aquela informação, aquela situação está acontecendo na vida dela. E é o que eu atuo aqui. Eu trago também todas essas informações aqui com base nos relatos que a pessoa vai me fazendo e eu vou fazendo esse trabalho de expansão da consciência dela do porquê daquela situação que aconteceu com ela, tá? Então, por isso que é muito importante a gente procurar um terapeuta que tenha essa consciência também, né? Alguém que vá mostrar pra gente aquela informação ali que nós guardamos para tratar de uma forma mais efetiva com a homeopatia integrativa, tá? Então não é só a indicação do medicamento, precisa trabalhar a consciência também, tá? E dessa forma a pessoa trazendo essas informações vai ser tratado aqui o melhor medicamento que vai se identificar, ou melhor, vai ser semelhante àquele sintoma que ela está trazendo, tá? Alguns medicamentos que mais são usados para o sistema digestório: o arsênico albo, o argentum nitricum, contárida, mercúrios corrosivos, que são medicamentos minerais de ordem mineral, né? E que vão trazer um bom funcionamento aqui na eliminação ou no melhor equilíbrio possível, dependendo da quantidade de informação negativa que a pessoa tenha, né? Para poder fazer, então, a eliminação daquela informação negativa que ela tem na célula, tá? Naquele órgão que está defeituoso. Mas, como eu digo, é importante ter a expansão da consciência também, tá, gente? E aí, dependendo da situação, a pessoa ela vai fazer um acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, para a gente ir fazendo os ajustes necessários para a vida da pessoa, né? Ajuste da medicação, muitas vezes, que a gente começa com uma dose inicial, e aí depois a gente vai testando para ver como a pessoa vai se comportando. E aqui é importante dizer que quando a gente começa a fazer o uso da homeopatia integrativa, aquele sintoma negativo que a pessoa tem para algumas pessoas, ele tende a se agravar, né? Por exemplo, uma gastrite. Nos primeiros momentos em que a pessoa possivelmente vai estar lá tomando um arsênico, algo, né? Aquela gastrite ela tende a aumentar por pelo menos uns 2 ou 3 dias. Ela vai ficar com aquela queimação, com aquele desconforto, mas é porque está ocorrendo a ação do medicamento. Porque o medicamento da homeopatia, ele vai produzir um efeito parecido com o que a pessoa sofre de patologia, para que o próprio organismo vá promovendo a cura. Isso é que a homeopatia faz. Ela faz com que a pessoa tenha essa reação negativa no primeiro momento, mas logo depois o organismo ele começa a promover a cura, tá? Então vai dar azia, vai dar gastrite, vai dar uma gastroenterite na pessoa no primeiro momento, mas logo depois aquela dor que a pessoa está sentindo tende a aliviar. E um dos medicamentos que tem um alívio rápido, que eu estou percebendo, que eu administro para algumas pessoas, o arsênico albo, que ele é indicado para várias patologias, inclusive, né? Ele, por conta das características gerais dele, a gente pode associar a várias outras patologias também, né, gente? Mas isso é só um terapeuta integrativo, um homeopata integrativo que vai saber se aquele medicamento é o mais indicado ou não, tá?
é que eu percebo que ele tem um alívio muito rápido dos sintomas, né? A pessoa às vezes está com aquele sintoma muito denso, tomou arsênico com álbum, daqui meia hora, muitas vezes, aquela sensação mais negativa acaba sendo aliviada e a pessoa começa, né, a não ter mais o sintoma mais grave do que ela vinha tendo, tá? Então, essas são algumas das energias, algumas das formas de tratamento com homeopatia para o sistema digestivo, tá, gente? E a pessoa, então, ela vai ter que também, né, além de tomar o medicamento mais adequado, né, usar bem certinho a medicação, a quantidade indicada, o período do dia, a quantidade de gotinhas, se tem que ser dia sim, dia não, se é 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, né, a quantidade de medicações muitas vezes que são indicadas, tomar no horário certinho, gente, porque aí o organismo ele vai se adequando ainda mais. Não adianta muitas vezes a pessoa receber ali, né, a indicação da homeopatia e tomar quando eu lembro, né? Não, precisa seguir direitinho, né? É como a gente faz, tem os horários certos para se alimentar, tem os horários certos para escovar o dente, tem o horário certo para fazer qualquer coisa. A homeopatia também precisa seguir bem certinho o uso da medicação conforme a dosagem indicada, né? Mais uma vez aqui, eu sempre inicio, antes de iniciar com a questão do medicamento, eu faço um processo de desintoxicação alimentar, né? Eu recomendo, eu indico, né, para que as pessoas mudem um pouquinho os seus hábitos alimentares, principalmente diminuindo o consumo de carboidratos, de amido, de carne, de bebidas alcoólicas principalmente, aumentando consideravelmente, ou pelo menos, né, quem consegue tomar um pouquinho mais de água por dia. Então tem uma tabelinha lá que eu indico para as pessoas a quantidade de água que cada um de nós precisa tomar, não somente, gente, para a questão do uso da medicação, não, é para nossa própria saúde, né? Então a água ela é muito importante porque ela ajuda a desintoxicar tudo que a gente precisa desintoxicar, né? Eliminar de toxinas da nossa vida, tá? Outro fator importante que eu trabalho muito com todas as pessoas que eu acompanho também remover as memórias negativas do passado geradoras, causadoras daquela patologia, tá? E é muito importante a gente ter a consciência do porquê aquela situação patológica aconteceu na minha vida. E quanto mais eu for aceitando aquela informação, mais o meu corpo ele também vai se curando, tá? E é muito importante a modificação de hábitos. Deixar de comer determinadas coisas, principalmente em se tratando aqui, né, gente, do sistema digestório. Eliminar muitas vezes o consumo de algumas coisas que a gente, por mais que talvez a gente possa gostar, né, mas se a gente percebe que aquilo ali está prejudicando a nossa saúde, eu preciso eliminar muitas vezes aquele alimento ou diminuir consideravelmente o uso dele, tá? Porque essa modificação de hábitos vai fazer com que hábitos alimentares principalmente, né, vai fazer com que o meu organismo também comece a funcionar de uma forma mais adequada, tá? E não tem como aqui, né, gente? A gente precisa se amar. Quanto mais eu me cuido, quanto mais eu me amo, quanto mais eu faço da minha vida cada dia melhor, né? Cuidando de mim, cuidando daquilo que eu gosto de fazer, que vai me trazer benefícios, fazendo uma atividade física, gente, nem que seja uma caminhada de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, não importa, né? Aquele hábito que eu vou criando para mim de ter uma atividade física também vai ajudar para que o meu organismo comece a trabalhar de uma forma mais adequada, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, né, gente? O nosso corpo físico ele é o corpo, né, que mantém a nossa estrutura de alma aqui. É o veículo, né, que mantém a nossa alma aqui para poder realizar o que a gente precisa realizar aqui. Então, quanto mais a gente for se amando, se cuidando, né, cuidando do nosso organismo, mais a nossa alma ela também vai ficar satisfeita aqui, porque a gente está cuidando do veículo que faz com que ela realize o que precisa realizar aqui, né, gente? Então, é muito importante a gente ter
essa atitude também, tá? Cuidar para que a gente possa se amar cada vez mais. E se amando, a gente se cuida, né? Se a gente se ama, a gente se cuida. Seja de forma física, seja de forma emocional, seja de forma espiritual. Então, quanto mais a gente for cuidando de nós mesmos, né, mais a gente vai percebendo que nós precisamos cuidar cada vez mais de toda a nossa estrutura aqui para que a gente possa ter uma vida mais saudável possível. Certo, gente? Pois bem, chegamos ao final desta orientação terapêutica. Eu espero ter contribuído para cada um de vocês que se identificou com alguns desses probleminhas, dessas questões que a gente guarda no nosso chakra plexo solar, algumas das patologias que a gente acaba manifestando e que você possa ir se observando cada vez mais, né? Ir se observando, ir se curando, buscando ter aquele entendimento que você precisa para poder fazer a sua autocura. E a homeopatia integrativa, desenvolvida aqui pelo Instituto ONLUS, ela possibilita para que pessoas do Brasil inteiro possam realizar essa terapia, certo, gente? Nós desenvolvemos tanto a terapia de forma online, onde a gente pode atender pessoas, né, do Brasil inteiro, como também presencial aqui no município de Palhoça, em Santa Catarina, certo? Se você gostaria, né, de fazer um atendimento personalizado com homeopatia integrativa, é só entrar em contato com a gente, comigo, né, Margarete Ananda, que eu vou contribuir com você, trazendo através da homeopatia integrativa e de uma terapia personalizada também, fazer com que você possa buscar e promover a cura que você tanto precisa. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até o final e nos vemos então nos próximos vídeos. Somente no ano de 2023, né, gente? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou a todos os trabalhos, a todos os vídeos, a todas as reflexões aqui do Instituto ONLUS, para que o ano de 2023 seja ainda mais abençoado, iluminado, com todas as curas e libertações que cada um de nós precisa fazer por aqui. Certo, gente? Gratidão e até o próximo vídeo.